Gente, esse capítulo começa com aquela tensão do beijo ainda no ar. Domênica empurra Luiz Fernando, se perguntando o que está fazendo e dizendo que não é assim. Ela pede para ele voltar de onde veio para que saia da água. Está sem roupas. Ele vai e Domênica ainda está sem fôlego pelo beijão que deram. Os dois se vestem e Luiz Fernando volta para conversar com ela. Domênica diz que não tem nada para conversar. Esse beijo nem deveria ter acontecido. Ela tenta ir embora, mas ele a segura e os dois acabam se beijando novamente. Um beijão daqueles. Domênica vai embora dizendo que ele não entende nada. Luiz Fernando chega na fazenda e encontra a cobra da Kiara esperando por ele. Ela diz para a mãe dele que pode ajudá-lo e a coitada agradece, sem saber do que essa mulher é capaz. Ao mesmo tempo, Domênica está distraída, pensando em tudo o que aconteceu. Kiara fala mal da prima nas entrelinhas, diz que ama ela, mas às vezes ela vê tudo como um negócio. Sua mãe acaba sendo como uma assistente pessoal e ela precisa cumprir todos os caprichos, além de ser conselheira. Luiz Fernando diz que tem uma curiosidade, quer saber o que ela aconselhou quando o noivo de Domênica a abandonou no altar. Ela fala que pediu à prima para deixar o rancor de lado, esse acontecimento foi muito forte e mostrou o pior dela. A traíra diz que, mesmo assim, ama a prima, com todos os seus defeitos. Ela aproveita para falar que não conhece essas terras e Mercedes pega o gancho. Diz para o filho convidá-la para passear e conhecer tudo. Ele tenta escapar, dizendo que amanhã será melhor, mas a mãe fala para ele ir agora, que é melhor. E então vem uma cena que é pura ternura no meio de tanto caos. Domênica fala com as crianças do orfanato por chamada de vídeo. Elas sentem muito a falta dela e pedem que conte uma história. Sem nada preparado, ela improvisa um conto sobre uma besta peluda que estava pescando quando capturou uma sereia nas redes, e os dois se apaixonaram. As crianças questionam se uma sereia se interessaria por uma besta, e Domênica explica que a sereia percebeu que quando ele olhava, o tempo parava. Ela revela que a sereia tem dificuldade em confiar porque já foi ferida antes e tem medo de errar de novo. Uma das crianças incentiva que os dois tentem ficar juntos, e a gente sabe muito bem de quem ela está falando nessa história, né não? Mas enquanto Domênica conta seu conto, Luiz Fernando está levando Chiara para passear a cavalo, dizendo que é a única forma de chegar aos lugares mais bonitos da região. Chiara confessa ter medo de cavalos, e ele, todo gentil, a ensina a tocar o animal de olhos fechados para conectar com ele. Os dois terminam naquela mesma lagoa e Chiara joga ele na água, tentando forçar uma intimidade. Luiz Fernando fica levemente irritado e sai da água dizendo que tem muito trabalho a fazer. O plano de sedução da Chiara não deu certo. Agora vem a bomba. Pedro procura Domênica para agradecer pelos pagamentos atrasados e revela que investiu o dinheiro num novo negócio. Ele agora é sócio de Luiz Fernando na fazenda. Domênica fica muito brava. Fala para o Pedro que ele foi enganado, que a fazenda está em ruínas. Mas antes que a discussão vá longe, Pedro mostra Luiz Fernando chegando com Chiara, os dois no mesmo cavalo. Domênica vê tudo e fica visivelmente com ciúmes, mesmo sem admitir nem para si mesma. Ela confronta Luiz Fernando na hora, chamando-o de descarado por ter envolvido Pedro numa sociedade falida. Ele se defende, diz que não quer discutir mentiras. Domênica pergunta o que a prima está fazendo com uma besta como ele. E Luiz Fernando provoca, dizendo que Chiara é uma mulher que não é briguenta como ela, uma grande direta. Domênica começa a falar sobre o beijo dessa manhã, mas antes que saia, Pedro interrompe e tenta apaziguar, pedindo que parem de brigar. Chiara se despede de Luiz Fernando de forma bem carinhosa, o que deixa Domênica ainda mais furiosa. Quando ele vai embora, ela explode com a prima, exigindo saber o que estava fazendo com ele. Chiara conta que se banharam na lagoa juntos, e aí Domênica não se aguenta. Chiara fala que não é briguenta e a enfrenta de frente, dizendo que ela está agindo como uma namorada ciumenta. Domênica nega tudo e proíbe a prima de ter qualquer relação com o vizinho. Chiara se ofende e deixa claro que não vai aceitar ser tratada por Domênica como se fosse uma mulher qualquer.
quanta tensão entre essas duas. No dia seguinte, Domênica pede desculpas a Chiara, mas aproveita para dizer que teme que Luiz Fernando se aproxime dela com segundas intenções, querendo extrair informações. Enquanto isso, Adelaide vai se encontrar com Osvaldo no meio da plantação. Ela está chateada e ele tenta dar desculpas, diz que é a dona do seu coração. Os dois se beijam, mas ela deixa claro que não vai embarcar nisso enquanto os pais ricos dele não a aceitarem. Chiara desabafa com a mãe sobre o comportamento de Domênica, dizendo que Luiz Fernando sempre foi gentil e que foi a prima que agiu mal com ela. A mãe tenta defender Domênica, duvidando que ela tenha interesse num homem que considera inimigo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Domênica, por sua vez, confessa para Nicole que se arrepende de ter explodido com Chiara, mas continua irritada com a cena dos dois no cavalo. Nicole sorri e provoca. Do ódio ao amor, há apenas um passo. E ainda lembra que Domênica gosta de ser enfrentada por Luiz Fernando porque ninguém mais faz isso com ela. E vai além, questionando se Domênica não está sendo injusta e se Luiz Fernando tiver razão e todas as terras pelas quais estão brigando forem dele mesmo. Essa inimizade será inútil. Domênica pensa um pouco e lembra que ele salvou a sua vida e ajudou a tirar Pedro da cadeia. Nicole faz ela repensar se não está sendo injusta com ele e se vale a pena seguir brigando. Do outro lado da cerca, Luiz Fernando desabafa com a mãe, descrevendo Domênica como intratável e incontrolável. A mãe sugere que ele mantenha a proximidade com Chiara para que ela possa mediar os conflitos. Sem saber, a mãe está empurrando ele para a pior mulher possível. Domênica pede desculpas para a prima por ter se excedido. Chiara a confronta, diz que não é criança e sabe o que está fazendo e pergunta se ela ficaria incomodada se ela gostasse de Luiz Fernando, admitindo que o acha bonitão e encantador. Domênica, visivelmente afetada, aconselha a prima a não criar ilusões com ele. Pedro avisa Luiz Fernando que convidou Domênica para ser testemunha da sociedade deles. Luiz Fernando fica surpreso, mas aceita, dizendo que isso é até conveniente, que ela verá com os próprios olhos que ele não tem intenção de enganar ninguém. E completa, soltando uma frase que resume tudo: basta não falar com ela para não brigar, porque ela me deixa louco. Nos bastidores, a mãe de Chiara conversa com André sobre proteger a filha depois de tanta briga com Domênica, cogitando abrir um negócio em Puebla para separar as duas. Na assinatura do contrato de sociedade, Domênica analisa o documento e confirma que é favorável a Pedro. E como Pedro não sabe assinar, ele usa a impressão digital, um momento histórico na vida desse homem que chegou com nada e hoje é sócio de uma fazenda. E Genaro está articulando um plano ainda mais sombrio. Ele conseguiu um título de propriedade falso da fazenda, subornando pessoas e arriscando tudo para enganar Domênica. Que perigo esse homem! No encontro a sós, frio e breve, Luiz Fernando devolve o par de sapatos que Domênica esqueceu. Ela pergunta se é só isso que ele tem para dizer e ele apenas pede para ela mandar lembranças à prima. Curto, tenso e cheio de coisas não ditas. E então Genaro aplica o golpe. Ele vai até Domênica e entrega o título falso de propriedade e ela fica surpresa e agradecida, pois haviam procurado o documento na capital sem encontrar. Ela olha para ele com confiança total, sem imaginar que está segurando um documento forjado nas mãos. Luiz Fernando e sua mãe convidam Pedro para morar na casa com eles, já que agora ele é sócio, e fazem um brinde à nova vida dele. É um momento lindo, que dura pouco, porque Domênica aparece de forma triunfante e hostil. Entra na casa e joga na mesa o título falso, afirmando que aquele documento prova que a lagoa e muitas outras terras pertencem a ela. A celebração vira confronto em segundos e o capítulo fecha com aquela tensão suspensa no ar. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Essa novela está pegando fogo e muita coisa ainda vai acontecer. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau!